Começando mais um Cala a Boca Ricardo, e no programa de hoje eu vou falar sobre um assunto bem nerd, vou falar sobre quadrinhos, mais especificamente de Guerra Civil da Marvel. Isso porque estão rolando vários rumores aí de que finalmente esse grande arco dos quadrinhos vai ser adaptado para as telas. Olha, deixa eu passar o programa já daqui, porque logo depois da gravação, a Marvel fez um evento especial anunciando os seus filmes pra fase 3 deles no cinema. E entre essas confirmações estava aí Capitão América Guerra Civil. Eles até no evento no começo falaram que seria Capitão América Serpent Society, e todo mundo ficou tipo, what the fuck, que porra de filme vai ser esse? Pra no final eles chegarem e falarem, não, brincadeirinha, na verdade vai ser Capitão América Guerra Civil. Então está confirmado, e eu falei sobre esses 8 filmes lá no blog do Território Nerd. Então se você quiser saber um pouquinho mais sobre eles, quiser ler o post, territorionerd.com.br, o link está na descrição. Bom, então o aviso era esse: Capitão América Guerra Civil está confirmado, e agora continue o programa que eu vou falar tudo sobre esse quadrinho. Bora! E eu vou contar um pouquinho sobre a obra, né, sobre esses quadrinhos. Vou falar também sobre Capitão América 3, sobre Vingadores 2 e especular algumas mudanças que eles devem fazer para adaptar essa obra para o cinema. Antes de começar o programa, eu quero te avisar que agora você pode ajudar a manter o Território Nerd no ar através do Patreon. Doando uma graninha, você contribui para que eu continue aqui produzindo esse conteúdo que você gosta e, de quebra, ainda levar uns presentinhos. Para saber que presentinhos são esses, vai lá em patreon.com/Território Nerd e se torne também um protetor do território. Conto com você! Bom, de onde começou toda essa história de que vão adaptar Guerra Civil para o cinema? Na verdade, assim, desde que começou esse universo cinematográfico da Marvel no cinema, a galera vem meio que especulando, meio que pedindo para que acontecesse essa adaptação do Guerra Civil, que é uma obra muito marcante dos quadrinhos, e acontece que essa história ganhou força com os rumores sobre o terceiro filme do Capitão América. Isso porque é o seguinte: foi anunciado de que inicialmente o Robert Downey Jr. faria uma participação no filme. O Downey Jr. falou, não, pô, não quero fazer uma participação, eu quero estar no filme mesmo, efetivamente. A diretoria da Marvel Studios não queria pagar a grana que ele, né, o cachê que ele queria receber. O Kevin Feige, que é o diretor criativo, né, o chefão ali dessa parte criativa da Marvel Studios, chegou e brigou e falou, cara, não, olha só. Ele falou, nós vamos botar o Downey Jr. porque vai valer a pena e a gente tem uma história bacana que a gente quer contar. E os caras falaram, então tá bom, a gente vai pagar aí. O Downey Jr. vai receber 40 milhões de dólares para aparecer em Capitão América 3. Não é pouca coisa, né? Dude. E aí os caras foram e reescreveram todo o roteiro do filme, que antes era só uma participação, para que ele esteja efetivamente no elenco. E aí, quando os nerds ouvem Capitão América mais Homem de Ferro, automaticamente a gente já imagina Guerra Civil. E se a gente for pegar, por exemplo, o Soldado Invernal, que já começa a colocar um pouco desse clima de investigação ali, de espionagem, já tem muito a ver com o próprio tom do Guerra Civil. O trailer dos Vingadores, que foi anunciado recentemente, também é a mesma coisa, é um problema ali interno entre os próprios heróis. Então tem tudo, parece que tá todo o caminho favorecendo a Guerra Civil. The end of the path I started us on. Nothing lasts forever. Bom, Ricardo, o que é a Guerra Civil, afinal? Bom, a Guerra Civil é esse quadrinho aqui, escrito pelo Mark Millar, com ilustrações de Steve McNiven, que foi publicado em 7 volumes de 2006 a 2007. Nele, qual é a história que conta aqui no Guerra Civil? Um grupo de heróis adolescentes chamado Novos Guerreiros estão gravando um reality show sobre ali a vida deles. E nessa, para tentar conseguir mais audiência pro programa, eles vão invadir a base de alguns super vilões ali que estavam escondidos. E eles sabem que os vilões são mais poderosos que eles, mas eles falam, ah, cara, isso vai aumentar a nossa audiência, a última temporada não rendeu muito, agora vai bombar. E eles invadem, e aí tem uma mega porrada entre os heróis. E num dos momentos, um dos super vilões lá, o tal do Nitro, cara, gera uma mega explosão, matando todo mundo, incluindo uma escola de criancinhas, cara, que tava ali próximo, destruiu tudo. E aí no meio dessa catástrofe ali, que destrói a vizinhança inteira, mata um monte de gente, o governo começa a levantar de novo o debate sobre a lei de registro dos super-humanos, para que ele saiba o nome verdadeiro, quem é a pessoa por trás da máscara, residência, quem são familiares, amigos, ou seja, saber tudo sobre isso. No enterro das crianças, o Tony Stark recebe uma cuspida de uma de uma mãe lá das vítimas, e ele começa a pensar a posição dele em relação a essa lei. O Tocha Humana é agredido quando vai entrar numa boate, e aí o Tony Stark, o Reed Richards,
Richards e o Jaqueta Amarela se posicionam a favor da lei de registro aos humanos. A SHIELD, também ali meio ligada ao governo, querendo que isso seja aprovado, tenta coagir o Capitão América, fazendo uma negociação agressiva ali pra cima dele, ele consegue fugir e o Capitão América fica do outro lado contra essa lei de registro dos super-humanos. E aí a gente tem uma divisão no grupo de heróis, os que estão favoráveis a essa lei e os que estão contra. Falei algumas vezes aqui, eu não sou leitor assíduo de comics, assim, eu não... esses periódicos eu realmente não leio, eu sei só mais as obras fechadas, eu não sou tão fã da linguagem ali do comics, nada contra, simplesmente não é o meu... não se adequa muito ao meu gosto, digamos assim. Mas, por exemplo, Guerra Civil é um tipo de obra que eu acho bacana, até porque ela se curtinha, né, são só 7 volumes. Uma coisa que eu acho legal, assim, nas obras do Mark Millar, como, por exemplo, Os Supremos, que eu também li, que é uma história dos Vingadores, e o Kick-Ass, é que elas têm uma pegada, na realidade, pegada no nosso mundo, que é muito legal, assim, o Kick-Ass mais ainda, até pelo próprio formato da obra, onde eles falam de coisas e de eventos, de pessoas que a gente vê no nosso convívio, assim. Então isso é muito interessante para trazer uma proximidade com a história, para parecer, às vezes lendo assim, dá pra imaginar e falar, cara, parece que isso aqui poderia acontecer no nosso mundo. Então eu acho que esse tipo de história, com a pegada na realidade, com a coisa mais próxima da gente, é muito interessante. Eu também gosto de história fantástica, louco, que não tem nada a ver com o que a gente vive, mas essas com a pegada na realidade são, porra, são as minhas preferidas. Embora eu não seja muito fã da colorização, que eu acho meio simplória demais, a arte do Steve McNiven é muito bacana, ao ponto dela ser bem detalhista em algumas expressões dos caras, ele é muito bom de fazer expressões faciais, então é bem interessante. E eu recomendo muito a leitura do Guerra Civil, porque como eu tô falando, eu mesmo que não sou fã de comics, gosto dessa obra aqui, por isso que eu tô falando, parece esse pezinho na realidade que eu acho bem bacana. E a Marvel anunciou na Comic Con Nova York, então provavelmente aí vai vir um remake disso aqui, como eu falei, de 2006, 2007, eles devem mudar algumas coisas aí, talvez até adaptando já um pouco a história ao que eles vão mostrar no Capitão América 3 em 2016. Então, o que dessa história aqui pode continuar no cinema, né? Vamos especular aqui. Aproveitando o gancho, eu quero falar com vocês então alguns pontos da obra da Guerra Civil em relação à adaptação cinematográfica, porque obviamente o universo da Marvel nos quadrinhos é bem diferente do universo da Marvel do cinema, então eles vão ter que mexer bastante nessa história. O primeiro ponto é Vingadores 2. Como eu falei no começo, o Vingadores 2 e o Soldado Invernal já estão estabelecendo o tom para a Guerra Civil. O Vingadores 2, ao contrário do primeiro, o primeiro era aquela ameaça mundial, né? O Loki tentando destruir o mundo, então é uma aventura de escala global, digamos assim. Esse segundo filme, até pouco depois, assim, que tinha lançado o Vingadores 1 e eles começaram a produção do 2, o Joss Whedon, né, o diretor, falou, não, a gente quer fazer, o 2 vai ser uma coisa menor, vai ser uma coisa mais contida, né? Se o primeiro era maiorzão, esse daqui vai ser numa escala menor no sentido de focar mais na relação entre esses personagens e no grupo ali dos Vingadores em si. E se no primeiro filme a gente já tinha tido alguns pequenos atritos entre o Homem de Ferro e o Capitão América, nesse segundo, a ameaça, que é o Ultron, vai ser originada por conta do Tony Stark, que é uma grande mudança também em relação ao quadrinho, já que no quadrinho a origem do Tron vem do Hank Pym, que é o Homem-Formiga, só que só o filme do Homem-Formiga vai sair depois dos Vingadores, então não teria como ele, enfim, se eu tivesse a origem do Ultron. Vocês entenderam, né? E esse filme vai ter toda aquela pegada do Império Contra-Ataca, do Star Wars Império Contra-Ataca, que é o filme onde tudo dá merda, onde os heróis se ferram pra caramba, vai mexer muito com a relação ali daquele grupo. Depois de Vingadores 1, a gente imaginou que imediatamente a ameaça seria o Thanos, por causa daquela cena pós-créditos. A gente tá vendo aí que, na verdade, os caras vão fazer, recortar todo o caminho do que vai ser só esse filme dos Vingadores. É capaz até dos Vingadores 3 não ter esse grupo que a gente tá vendo aqui agora, depois dos reflexos do que vai acontecer no Capitão América 3. Então, é muito interessante. O universo cinematográfico da Marvel tem poucos heróis. Pro Guerra Civil funcionar, se você vai dividir um grupo de heróis, você tem que ter uma galera para realmente debater toda essa questão aí de topar ou não essa lei, né? E o universo da Marvel é muito enxuto em relação a heróis, até porque na quadrinha é muito mais fácil de desenvolver isso. Então, como é que eles vão tratar isso no cinema? A minha aposta é que eles vão focar nos
milagres, né, que eles já mostraram na cena pós-créditos do Soldado Invernal. Que o que são os milagres? Eles nada mais são do que a versão da Marvel para os mutantes, porque como a gente sabe, os direitos do X-Men estão com a Fox, então eles não podem usar o termo mutante. E aí, no final, lá na cena extra do Soldado Invernal, eles usam o termo milagres, né, que é tipo os seres humanos que começaram a despertar esses poderes. Já que no quadrinho é a lei de registro dos super-humanos, acho que faz até um pouco de sentido, né, de repente tentar controlar e catalogar essa galera. Como a gente vê no trailer do Vingadores 2, mostra algumas cenas de rebelião, a galera ali meio se rebelando, a gente não sabe contra quem exatamente. O Tron fala na voz de fundo, né, na narração em off, você quer proteger esse mundo, mas você não quer que ele mude. Então tem muita coisinha que tem em relação com Guerra Civil. Aliás, na rebelião, a gente vê o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, a Wanda, que são mutantes no original, são filhos do Magneto, etc. E no filme de Vingadores eles vão ser outra coisa completamente diferente. Eu acho que eles vão seguir por esse caminho. Nos filmes da Marvel não há identidade secreta. Isso também é outro ponto forte da lei de registro dos super-humanos, que é a questão de saber a verdadeira identidade dos heróis, saber quem é aquele cara por trás da máscara. E nos filmes da Marvel não tem isso. Todos os heróis que aparecem ali estão de cara limpa. O próprio Homem de Ferro lá em 2008 termina com o Tony Stark falando I am the Iron Man, e a gente vibrou no cinema. E na HQ, um dos grandes momentos dela é quando o Homem-Aranha, numa coletiva de imprensa, tira a máscara e revela que ele é o Peter Parker, e isso é o maior trunfo do Tony Stark. Então, eu acredito que vai ser muito em relação a controle do governo, ter o registro desses caras, de que eles quase como se fossem agentes do governo. Se a gente for pensar no começo do Homem de Ferro 2, quando o Tony Stark tá tendo lá uma reunião com o secretário de defesa, acredito eu, o Tony Stark fala, cara, eu tenho a minha armadura é uma propriedade privada e você tá querendo ter direito sobre ela. E é interessante, porque se a gente pegar aqui no Soldado Invernal, a gente tem a SHIELD totalmente dominada pela Hydra, os super vilões sabendo a identidade, tendo controle sobre esses heróis, cara, é meio perigoso o negócio, né? E o Homem-Aranha, como é que a gente faz Guerra Civil sem Homem-Aranha? Como a gente bem sabe, o personagem, ele é da Sony, os direitos estão com a Sony, e o Homem-Aranha desempenha um grande papel na Guerra Civil, ele é um trunfo aí do Tony Stark nessa coletiva de imprensa, como eu conto pra vocês. E acontecem outras coisas também que eu não vou contar aqui pra não ser spoiler. E aí rolaram os rumores recentemente de que a Sony poderia estar fazendo um acordo aí de licenciar o personagem pra Marvel, porque eles não acertaram essa série espetacular Homem-Aranha. Eu acho que isso não vai acontecer. A Sony tá precisando da Marvel, os filmes que ela tá fazendo do Homem-Aranha não estão dando certo. A Marvel não precisa da Sony. Os filmes da Marvel são bons sem a Sony, sem Homem-Aranha. Eles fazem grana sem Homem-Aranha. Então por que a Marvel, de repente, vai fazer um acordo com Homem-Aranha, com a Sony pra dividir lucro, pra ter um personagem ali que, às vezes, não vai nem fazer diferença nos filmes dela, né? Vamos supor, então, que ela fez o acordo. Ah, tá bom, o Homem-Aranha vai aparecer lá. Também não seria bom. Quem seria o Homem-Aranha? Seria o Andrew Garfield? Seria um outro Homem-Aranha? Se fosse um outro Homem-Aranha, acho que seria meio esquisito. Se fosse o Andrew Garfield, teria que se costurar toda a história dos Vingadores, a invasão do Loki, do Chitauri, com a história do Peter Parker ali, a coisa do Electro. Eles teriam que costurar isso tudo. Olha a confusão que seria só pra conseguir ter o Homem-Aranha nessa história. Então, assim, eles precisam resolver a questão desse personagem que tem identidade secreta, que é um personagem mais mundano. O Homem-Aranha, entre todos eles, é o personagem, ele é um jovem ali que é super-herói, e os outros, né, são mega poderosos, são ricaços ali em armaduras de metal e tal. Então, seria legal ter esse personagem. Eu não sei se de repente eles vão já adotar as séries da Netflix, como por exemplo o Demolidor, que vai sair agora em 2015. Eu não sei se esse Demolidor pode aparecer no filme, se lá essas outras séries como do Luke Cage, lá do Punho de Ferro que eles querem fazer, se eles vão adotar esses heróis também. Porque esses heróis, eles são os heróis série B, assim, são os heróis ali mundanos. Seria interessante, mas eu não sei como é que a Marvel vai conseguir juntar tudo isso aí, é um mega desafio. Outro ponto importante, Tony Stark vilão. Isso porque na HQ ela mostra muito a história do ponto de vista do Capitão América, assim, eu acho que a HQ ela pinta muito o Tony Stark como vilão, e eu mesmo não acho que ele seja um vilão. No filme, no cinema, não deve ser assim. Eu acho que o filme não tem que tomar lado e deixar pro público, sabe? Decidir, aí chegar, pô, imagina você sai com os amigos do cinema, não, eu torço pro Capitão América, vai ser, não, Tony Stark, acho que vai ser muito mais interessante do que o filme tomar partido. Até porque eu acho difícil, assim, a Marvel tá se provando corajosa em várias decisões dela, mas eu não sei se ela colocaria o Downey Jr. como vilão, assim, porque o cara é a grande força do universo da Marvel aí no cinema, tanto que pagam uma grana pra ele voltar pros filmes porque sabem que o cara é bom. Eu não sei se ia funcionar isso. Tomara que o filme não
não vá por esse caminho. E pra encerrar, será que o Steve Rogers morre? Bom, isso não acontece na Guerra Civil, mas acontece na HQ Fallen Sun, The Death of Captain America, que mostra os eventos logo após a Guerra Civil. E nessa saga, nessa história, o Capitão América morre. Tá rolando muita especulação de que talvez aconteça isso, porque o Chris Evans, que faz o Capitão América, ele tem só contrato para mais 2 filmes, que seria o Capitão América 3 e o Vingadores 3. E o que corrobora mais isso ainda é que o Sebastian Stan, que faz o Soldado Invernal, ele assinou contrato para 9 filmes, meu querido. E aí, quando você assina um contrato para 9 filmes, você tem um salário. A Marvel consegue pegar ali um cachê certo, né? Tipo, vai no filme seguinte, vão aumentar. Não, tá aqui no contrato já é esse cachê aqui. Então a Marvel aí já se assegura de que o cara não vai ficar caro. E nos quadrinhos acontece justamente isso. Depois que o Capitão América morre, o Bucky assume aí o manto do Bandeiroso. Será que vai acontecer? Minha opinião, eu adoraria que acontecesse. Eu gosto do Chris Evans como Capitão América, gosto do Capitão América no cinema, mas seria muita coragem da Marvel se fizesse, seria muito legal. Eu gostaria de ver, tô torcendo pra isso. Tomara que eles façam. Bom, eu acho que a Marvel está fazendo um excelente trabalho no cinema. Depois do primeiro Vingadores, a gente tinha a impressão de que tudo ia ser meio uma mesmice essa fase 2, né? De repente o Vingadores 2 aí seria um repeteco do Vingadores 1. Sabe-se lá quando a gente ia ver Guerra Civil, sabe-se lá quando a gente ia ver Thanos, talvez no Vingadores 3. Mas pelo que a gente tá vendo agora, os caras estão mudando o jogo todo. Talvez o Vingadores 3 seja com outro grupo de Vingadores. Já tá rolando um monte de especulação em relação a isso. E, cara, eu tô ansiosíssimo pra ver não só Vingadores 2 Era de Ultron ano que vem, como também vai ser aí esse Capitão América 3. Tô muito esperançoso de que pode vir um filme muito foda aí pela frente, um embate entre Capitão América e Tony Stark. Cara, foda, Marvel, continue assim, porque, cara, tá sendo um momento fantástico pra ser nerd, cara. Eu só sei que é o seguinte, enquanto isso, na DC... Chegamos ao final de mais um Cala a Boca, Ricardo. Eu espero, mais uma vez, como sempre, que vocês tenham gostado desse programa. E agora é hora da gente continuar essa discussão aqui, continuar esse papo. Então eu quero saber quais são suas expectativas, não só para Capitão América 3, como também para Vingadores 2. Também me conta se você já leu Guerra Civil e se você não leu, corre atrás porque é uma obra muito bacana, certo? Se você gosta do Território Nerd, quer que esse projeto continue no ar, quiser valorizar aqui o trabalho que eu faço, todo esse trabalho quinzenal e todos esses vídeos quinzenalmente, que eu tô trabalhando de tempo integral no Território Nerd. Então eu quero continuar trabalhando assim e você pode tornar isso possível através do Patreon. Você, cara, doa uma graninha, merreca, e ajuda muito, né? Você valoriza, você diz que esse programa aqui realmente não é só um vlog aí sem valor nenhum, é realmente um programa bacana e que você gosta e que se acabasse você sentiria muita falta. Então, patreon.com/Território Nerd. Seja uma dessas pessoas que faz aqui o Território Nerd acontecer, certo? Um recado pra vocês é que recentemente eu participei do Conacine, Congresso Nacional de Cinema, dando uma palestra sobre a ascensão dos super-heróis no cinema. Mas eu reeditei essa palestra, fiz uma nova versão e coloquei aqui no YouTube. Inicialmente ela tá só liberada, eu coloquei como um presente para a galera que me ajuda aqui no Patreon, ajuda o Território Nerd no Patreon, então eu quis dar esse presente para eles lá no nosso grupo no Facebook, nosso grupo fechado. Eu disponibilizei lá para o pessoal assistir, então se você quiser assistir, também fica aí um incentivo para de repente você começar a ajudar o Território Nerd no Patreon. Depois eu vou disponibilizar para todo mundo, mas se você quiser assistir antes, tá aí a ferramenta, certo? Então é isso, gente. Daqui a 2 semanas a gente se vê de novo num próximo Cala a Boca, Ricardo. Tchau!